Palavra aqui da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos, para sempre. Vamos conversar com o Senhor, meus irmãos. Ó Pai, nós queremos te agradecer pela bênção que é poder ler a Tua Palavra e sentir o Teu Espírito Santo já falando conosco agora, Senhor. A Tua Palavra é poderosa, ela é suficiente e, por assim dizer, ela é necessária de ser entendida, Senhor. Nem sempre nós a seguimos, Senhor. Muitas vezes não compreendemos, muitas vezes não a vivemos e não a praticamos, Senhor, e por isso já pedimos o Teu perdão. E agora, Senhor, que lemos a Tua Palavra, nós queremos pedir que Tu apliques a nossa mente e o nosso coração. Nos põe, Senhor, concentrados agora contigo, Senhor, olhando apenas para Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra do Senhor. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já percebeu, você que estuda muito a Bíblia, eu sei que você tem uma vida de bastante incentivo a ler a Escritura Sagrada, mas tem uma coisa que é bonita quando você lê os livros dos profetas do Antigo Testamento, é que eles são tomados por uma autoridade que é assustadoramente atual para todos nós. Isso que a gente acabou de ler, meus irmãos, é proferido pelo profeta lá pelo ano 609 a.C., cerca de 23 anos antes do exílio da Babilônia, da derrota, da queda de Jerusalém para os babilônios. É uma palavra de bastante autoridade para um povo que, como a gente viu no domingo passado, está se esquecendo do Senhor, está se esfriando na fé, está se esquecendo das grandes obras de Deus na vida deles. E que uma coisa que é impressionante nos profetas é que eles são pessoas que, na sua mais simplicidade de vida, eles proferem oráculos, profecias, exortações, que parece que Jeremias está sentado aqui, falando da nossa vida particular, escrevendo os problemas do nosso país, escrevendo a falta de santidade do povo de Deus, escrevendo igualmente uma frieza que assola a igreja hoje, falando de coisas que o preocupam, coisas que incomodam o Senhor, palavra que não é tão palatável de ouvir, coisas que as pessoas não querem, na verdade, escutar quando vem à igreja. Acho que na visão do profeta é bênção para o povo. A edificação do Senhor, pela sua poderosa palavra, não se dá apenas quando somos consolados e confortados
nas nossas aflições por esta palavra. Mas a edificação do Senhor se dá com os grandes puxões de orelha que Deus dá em nós para o nosso próprio bem. E quando a gente lê o profeta Jeremias, nesse contexto sério, e é um contexto sério de que assim, povo de Deus, se vocês não se arrependerem, o Senhor vai julgar vocês. Se vocês se converterem dos maus caminhos de vocês, esse Deus fez uma aliança com vocês e Ele vai abençoar vocês e vai livrar vocês das mãos dos inimigos. É muito simples a questão. Façam uma decisão. Saiam dessa vidinha mais ou menos. Deixem de ser pessoas cansativas e repetitivas que só falam as mesmas coisas. Endireitem os caminhos de vocês. Que não seja necessário que o Senhor exorte sempre os mesmos pecados para que haja arrependimento, mas voluntariamente se voltem para o Senhor. Não confiem na mera religiosidade de vocês, pensando que isso vai salvar vocês. Se há uma coisa que profeta do Antigo Testamento detesta, é religiosidade vazia. É culto que não brota de um coração convertido. É meros formalismos diante de Deus para esconder crimes, assassinatos e pecados. E se tem uma coisa que os profetas da Bíblia não são, é politicamente corretos. Quando o assunto é chamar o povo ao arrependimento, eles tocam na verdade, na ferida, no íntimo, e é desse toque que o Senhor restaura a vida espiritual do seu povo, faz o seu povo acordar. Nesse texto da Bíblia, irmãos, a gente vê que há uma preocupação por parte de Deus em edificar a nossa vida, onde o Senhor se levanta nos mostrando uma realidade que precisa ser entendida por todos nós. É a verdade de que Deus está mais preocupado com as nossas intenções, com as nossas motivações, do que até mesmo com as nossas obras propriamente ditas, supostamente feitas para agradá-lo. O profeta Jeremias tem essa mensagem. A leitura desse livro vai nos mostrar que o Deus que nós cremos não é um Deus que se impressiona com a nossa boa performance, tá? Por mais que Ele nos chame sim a praticar a sua justiça, a fazer boas coisas, a servi-lo com todo o nosso coração, Jeremias chama a atenção para o fato de que o Senhor não é alguém que se impressiona, que é tomado de surpresa com qualquer boa coisa que a gente possa fazer para agradar. E essa verdade que Jeremias vai falar no seu livro, de que o Senhor está mais interessado em coisas boas que praticamos, como fruto de uma humildade, de uma conversão, de um arrependimento genuíno, é alguma coisa, meus irmãos, que contraria em muito o espírito da nossa época hoje. Nós somos pessoas pragmáticas, como cultura e como sociedade. Nós somos pessoas que gostamos de valorizar muito trabalho, desempenho, performance, resultados, estatísticas, relatórios, realizações, muitas vezes acima de princípios ou acima de boas intenções que procedem de corações puros e não de um desejo de nós afirmarmos para nós mesmos que somos pessoas muito boas e muito espirituais. O mundo de hoje valoriza a produção,
valoriza trabalho excessivo, valoriza ser workaholic, pessoas dadas, entregues a exaustão, se for preciso, como valor, para que você seja elogiado, para que você seja bem visto, para que você seja bem sucedido no que você faz. Só que nas regras do Senhor, isso não é uma coisa que funciona. Mas a sua palavra nos mostra que Deus é aquele que pesa o espírito. Deus é aquele que analisa sim as intenções do coração, que sonda a nossa alma. E assim sendo, ninguém, absolutamente ninguém, é tão inteligente ou tão operoso que possa pegar Deus de surpresa, que possa surpreender ao Senhor, que possa mostrar-se como grande benfeitor para aquele que conhece a verdade no seu mais íntimo do nosso coração. Essa passagem da Bíblia, meus irmãos, ela é conhecida como o Sermão do Templo de Jeremias. É uma mensagem que, como eu disse, foi pregada por volta ali do ano 609 a.C., logo quando o rei Jeoaquim sobe ao trono de Judá. Diz o segundo livro dos reis que o rei Jeoaquim foi ímpio. Foi um homem que não andou com Deus e foi alguém que permitiu a prática do culto a Baal em Judá, a volta das práticas pagãs sobre o povo de Israel. E a paciência de Deus nesse contexto está acabando com o seu povo. Faltam 23 anos para esse povo sofrer juízo. E sempre que Deus quer punir o seu povo, sempre que Deus quer julgar o seu povo, primeiro Ele envia profetas. Sempre a justiça do Senhor é feita com muita misericórdia. Sempre o Senhor está chamando o seu povo a se converter dos seus maus caminhos. E a questão que a gente vê nesse texto é que há um problema com o culto que é devido ao Senhor. O culto instituído na conformidade da lei do Senhor está sendo abusado pelo povo de Deus. Deus está incomodado com um povo que profere adorações vazias, cultos que não brotam do coração, que não refletem arrependimento, com gente que é uma coisa dentro do templo e outra coisa fora do templo. Não há respeito com a aliança, não há respeito com a lei de Deus, e por isso Deus está dizendo para o seu povo: o julgamento vai vir em breve. Acordem, não andem distraídos, o Senhor vai exercer juízo, e o tempo duro do exílio está chegando. Se você for ao texto comigo, versos 1 e 2, palavra que o Senhor deu a Jeremias, é uma palavra que Deus manda Jeremias ir para a porta do templo reconstruído, o templo lá de Salomão construído com toda a sua glória, o povo indo para adorar, trazendo seus sacrifícios, trazendo suas ofertas. Tem lá um homem estranho falando umas coisas para o povo de Deus, e Deus manda Jeremias dizer assim: ouvi a palavra do Senhor, todos os de Judá, os que estão entrando por essas portas para adorardes ao Senhor. Ou seja, não é uma palavra proferida para ímpios do mundo, pessoas pagãs que não conhecem a Deus. É uma palavra de Deus para o crente de Judá, para pessoas que foram criadas na lei do Senhor. É o cenário que Jeremias escreve nesse livro, meus irmãos. O povo chegando para adorar, e o profeta ali como recepcionista, dando boas-vindas para esse povo. Boas-vindas, com uma palavra de exortação. E Deus quer falar com esse povo.
E quer dizer a esse povo que tem alguma coisa muito errada com este culto. E ele diz: vocês que estão vindo à casa do Senhor para adorar. Preste atenção nessa palavra, adorar. A palavra adorar aqui não significa, irmãos, somente emoções, somente levantar as mãos e chorar um choro que não provém de arrependimento. Não é ficar emocionado com coisas que acontecem no culto, sem transformação da vida, mas a ideia de adorar aqui é de se submeter a Deus, de se inclinar para Deus, de se curvar, de se prostrar a alguém que é reconhecidamente superior ao homem. É postura, muito mais do que um ritual. É respeito e reverência, mais do que buscar alguma bênção. Para não dizer, é dar muito mais do que receber. É reconhecer que Deus é soberano e sem Ele o homem não é nada. Isso é adorar. Deus é o Senhor. Ele está no seu santo trono. Ele está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Não é momento de se distrair. Não é momento de conversar, a não ser com o Senhor que escuta a oração. Não é momento de se preocupar com coisas que não provém com o culto, não provém da palavra, não provém de uma adoração que é conforme Deus requer das pessoas. Ele é o Senhor do culto, Ele é o proprietário do culto, Ele é quem diz como o seu culto, a sua adoração precisa ser. E ai de mim, de você, meus irmãos, se negligenciarmos isso, ou acharmos que o culto prestado ao Senhor provém da nossa imaginação, do nosso jeitinho de ser, daquilo que achamos que é certo. Culto devido ao Senhor provém da sua lei, da sua palavra. E é com essa gente que Jeremias quer conversar. É com essa gente que Deus quer falar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E a palavra do Senhor no versículo 3 é uma ordem: vocês que estão chegando para adorar no templo, emendai os vossos caminhos, emendai as vossas obras. E a coisa é simples: corrijam-se, corrijam as suas atitudes, corrija a sua postura na vida, corrija a sua conduta com o seu irmão, corrija-se socialmente como pessoas que refletem a adoração do Senhor nesse mundo. A ideia de emendar aqui, inclusive, é a ideia de tornar bom. Torne bom, aperfeiçoe, torne agradável ao Senhor o seu jeito de ser. Porque adoração é reflexo de correção. Culto é reflexo de uma bondade do Senhor derramada sobre a vida de um crente. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras. E quando existe esse acerto de vida com Deus, a presença do Senhor é garantida no meio do seu povo. E Jeremias vai dizer: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Isso significa que Deus não tem nenhuma obrigação de permanecer com pessoas que não honram os seus mandamentos, só porque são bons frequentadores de um templo. Tem que ter justiça nessa adoração, tem que refletir a bondade do Senhor no seu viver, para que este culto seja recebido agradavelmente pelo Senhor. Versículo 4: não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor,
Templo do Senhor, e mais uma vez, templo do Senhor é este, porque os sacerdotes deviam dar a instrução ao povo de Deus. Eles acreditavam que porque o Senhor escolheu a Jerusalém, a Sião, como lugar da sua habitação, então o povo de Deus jamais seria atingido pelos inimigos estrangeiros. Nós temos o templo, jamais seremos derrotados nas batalhas. Templo do Senhor é este, o templo do Senhor está de pé, e enquanto o templo do Senhor estiver de pé, nós estaremos de pé também. Esse era o ensino dos sacerdotes. Eles iludiam o povo com essa má doutrina: basta ir ao templo que tudo vai ficar bem na sua vida. Você já ouviu isso antes? Basta você ir lá, basta você frequentar, basta você fazer isso ou aquilo que tudo vai dar certo para você. Jeremias diz que esse ensino é palavra falsa. Versículos 5 e 6: mas se deveras vocês emendarem os vossos caminhos e as vossas obras, mas se vocês praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, mas se vocês não oprimirem estrangeiro, órfão, viúva, e se vocês não derramarem sangue inocente neste lugar, nem andarem atrás de outros deuses para o próprio mal, diz o Senhor, eu farei vocês habitarem neste lugar, na terra que dei aos vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Jeremias está revelando aqui, meus irmãos, que o culto que o Senhor requer é reflexo de uma correção de vida para com Deus, mas um reflexo de uma correção de vida para com o seu próximo, porque sangue inocente era derramado em Jerusalém. Estrangeiros, órfãos e viúvas eram oprimidos, contrariando a lei do Senhor, que determinava cuidado especial com essas pessoas. Deuses estranhos eram adorados por todo lado, principalmente Baal. Tudo isso pelas mesmíssimas pessoas que iam para o templo com a cara lavada, cultuar o Senhor, dizendo: templo do Senhor é este. Deus quer que seu povo obedeça, e a obediência sempre é premiada com grandes bênçãos. Deus reafirma as suas promessas para que o povo desfrute de uma vida abençoada. Ele diz no verso 7: se vocês corrigirem a idolatria de vocês, se vocês corrigirem as injustiças de vocês, os assassinatos de vocês, então sim, a obediência de vocês vai ser recompensada plenamente. Só que um grande conserto de vida precisa ser feito. Essa não é uma palavra palatável, meus irmãos. Essa é uma palavra que humilha. E a forma de ler esse texto mais correta não é criticando os erros do povo de Deus. A forma correta de ler esse texto é entendendo que se eu e você somos povo de Deus, talvez esses sejam também os nossos problemas. E que eu e você precisamos dessas correções. E que Deus precisa fazer um grandioso conserto com a letra S, de consertar o nosso coração, para que o nosso culto, para que o culto instituído pelo Senhor, feito no domingo, feito na igreja, feito na assembleia solene do povo de Deus, seja um culto justo, que profira de uma justiça e de uma bondade que vem do Senhor para as nossas vidas.
Eu quero pensar com você nessa manhã sobre este grande concerto que o Senhor tem que fazer na nossa vida, para que o nosso culto, para que o culto que o Senhor toma glória para si, seja agradável ao Senhor. A primeira coisa que a gente vê aqui em Jeremias, meus irmãos, é que para que haja esse concerto grande da nossa vida com Deus, isso parte de uma purificação da adoração, da purificação do culto prestado ao Senhor. Tudo começa aqui com uma ordem de Deus: emendem-se, corrijam-se, revistam a vida de vocês com bondade. Em outras palavras, você quer adorar a Deus? Você quer cultuar ao Senhor? Pare de ser uma pessoa difícil. Pare de ser uma pessoa encrenqueira. Pare de ser uma pessoa ruim. Pare de ser injusto no seu relacionamento com os outros. Não sejam pessoas adúlteras, assassinas, idólatras do coração. E aí fica claro, especialmente quando você lê os 4 primeiros versículos, meus irmãos, qual era a marca da conduta dessa gente que ia adorar o Senhor. Pessoas que religiosamente iam para o templo, mas sem respaldo de justiça e de bondade na sua própria vida. Pessoas injustas, opressoras e até mesmo assassinas. Jeremias fala de sangue inocente derramado de Jerusalém. O que é culto para nós, irmãos? O que é culto? O que a gente entende por culto? O que a gente entende por adoração? Um compromisso religioso de domingo? Um ritual de alimentação da nossa alma? É isso que é culto para nós? O que é templo para nós? Um lugar de garantia de bênçãos? Um prédio onde nós exercemos dominicalmente a nossa religiosidade? Sabe o que Deus está mostrando aqui por meio de um profeta? É que o culto verdadeiro começa na vida. Começa em uma vida que procura se consertar com o Senhor. Tem que ter humildade nisso aí. Tem que ter confissão nisso aí. Tem que ter certeza de pobreza espiritual para se aproximar do Senhor, como Ele requer ser cultuado. O Senhor exige que a adoração também seja um reflexo de uma busca de vida por justiça, por bondade, por paz com as pessoas e principalmente por respeito e reverência com a sagrada lei do Senhor. Do contrário, é um culto hipócrita que Deus não tem nenhum prazer de ser feito, mesmo que você venha todos os domingos para adorar o Senhor. Culto devido ao Senhor, meus irmãos, é purificado quando nós nos voltamos para buscar não o templo, mas sim aquele que é o verdadeiro templo, aquele a quem nos direcionamos, em quem nos conectamos com Deus, que é Jesus, o único que pode purificar o nosso coração, para que o culto prestado ao Senhor seja agradável ao Pai que está nos céus. Seu culto tem respaldo na sua vida? Ou é apenas uma mímica religiosa que você faz todo domingo? Isso não é uma mensagem palatável. Isso é amargo de ser entendido. Mas é o que Deus quer que a gente se conserte com Ele. O grande concerto da vida com Deus significa limpeza, purificação da adoração
do culto devido ao Senhor. Mas também, meus irmãos, esse grande concerto que Deus faz em nós tem a ver com justiça nos nossos relacionamentos. E Jeremias está dizendo que a essência desse acerto de vida, de se emendar com Deus, é também boas obras que refletem a justiça do Senhor. Ou seja, quando o caráter de Deus, a bondade de Deus, a beleza de Deus, a perfeição de Deus é percebida pelas pessoas naquilo que nós praticamos. Ou seja, é aquilo que a lei de Deus se resume, não? Amar ao Senhor e amar ao seu próximo. O que são boas obras para nós, meus irmãos? Será que a gente já aprendeu o que de fato são boas obras? A gente fala tanto disso, né? Deus nos chama para trabalhar. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Há trabalho certo para ti, cristão, que exige de você boa devoção, né? É curioso, meus irmãos, mas muitas vezes nós relacionamos boas obras apenas com a ideia de ser uma pessoa boa, praticar caridade, fazer ação social e serviço do Senhor na igreja. Veja só, Jeremias fala de boas obras aqui nesse texto, no sentido de não fazer certas coisas, no sentido de não oprimir os mais fracos, no sentido de não ser uma pessoa injusta nos seus relacionamentos, não ser assassino, não ser homicida e não ser idólatra. E isso também são boas obras feitas para o louvor da glória do nome do nosso Deus. Não se trata só de fazer, mas do que não devemos fazer quando queremos fazer. Deus está preocupado com intenções. E se eu e você, meus irmãos, não checarmos as intenções do nosso coração, Deus vai checar essas intenções com justiça e com juízo. Deus se preocupa com o coração, com motivações, muito mais do que com meras realizações externas, que fazemos muitas vezes não para a glória do nome do Senhor, mas para aliviar as nossas culpas ou para engrandecer o nosso próprio nome muitas vezes. E essa vida justa e operosa para a qual Deus chama o seu povo, não se trata apenas, meus irmãos, de fazer muitas coisas, mas do quanto eu e você imitamos na nossa vida, no fazer, na postura, no caráter, nos relacionamentos, as virtudes daquele que nos fez nascer novamente. Deus não quer, meus irmãos, que as nossas obras, que o nosso serviço a Ele, que o nosso culto, que a nossa adoração seja apenas fruto de um simples dever moral de consciência, mas que seja a realidade concreta da bondosa justiça de Cristo, que brota nos nossos corações. Só assim para a gente ter jeito, só assim para a gente se acertar diante de Deus, só assim para praticar boas obras que engrandecem ao Senhor, que testemunham a Cristo nos nossos corações. Você acha que esse povo de quem Jeremias fala não levava sacrifícios para o templo? Você acha que muitos que estão vindo adorar aqui
Não davam esmolas para os outros? Certamente que sim. Mas ao mesmo tempo, se curvavam para Baal. Mas ao mesmo tempo, oprimiam pessoas que eram socialmente vulneráveis, estrangeiros, órfãos, viúvas. Oprimiam. Havia injustiça nos tribunais, havia opressão, havia sangue inocente sendo derramado. E Jeremias está mostrando que Deus não se impressiona com performance humana, de que nenhum de nós, meus irmãos, é bom o suficiente para agradar a Deus, a não ser que por meio de Jesus, que nos revestindo do sangue do Cordeiro de Deus, nós sejamos o nosso coração preenchidos com uma justiça verdadeira, com uma bondade verdadeira, que nos leva a amar as pessoas, que nos leva a socorrer os necessitados, que nos leva a dar mais do que receber, tudo para a glória do nome do Senhor nosso Deus. O grande concerto da vida com Deus tem a ver com justiça nos nossos relacionamentos. Você pode dizer assim: pastor, eu nunca matei ninguém. O profeta está dizendo aqui de sangue inocente sendo derramado. Eu nunca matei ninguém, pastor. Eu sei. Mas você já odiou alguém? Já ficou com raiva de alguém? Já sentiu dificuldade de perdoar uma pessoa? Jeremias está dizendo que se o homicídio do nosso coração, que segundo Jesus tem a ver com ódio, que segundo aquele que é o verbo de Deus tem a ver com rancor e falta de amor, falta de graça e falta de misericórdia, se isso nos toma, não importa o que você queira fazer para agradar a Deus, emendai os vossos caminhos, é a ordem do Senhor, para que então Deus se agrade de uma justiça que paira nos nossos relacionamentos, que provém do sangue do Senhor Jesus. Por fim, esse concerto que Deus faz na nossa vida tem a ver com percebermos, com conhecermos, com discernirmos, irmãos, a própria graça incondicional do nosso Deus. Olha na sua Bíblia aí no último versículo que lemos, o versículo 7. É uma promessa de Deus. Ele está dizendo: eu vou abençoar vocês, eu vou firmar a minha presença aqui e para sempre. Isso não é uma barganha, não é um toma lá da cá de Deus, meus irmãos, mas uma promessa graciosa, onde o Senhor manifesta graça com o seu povo, misericórdia, e pela sua graça e pelo seu amor, Ele premia a fidelidade do seu povo. Como é que o povo reage a isso? Com conversão? Com arrependimento? Com ouvir a palavra do profeta? O profeta Jeremias é escorraçado, é preso, é lançado dentro de um poço e ali fica. O povo reage com mais injustiça, com mais idolatria, com mais incenso sendo acendido todos os dias a Baal e prestando um culto hipócrita ao Senhor. Por isso que 23 anos depois disso aqui, Nabucodonosor vem, os babilônios vêm e destroem e arrasam a cidade de Jerusalém. Isso nos mostra que a presença de Deus no nosso meio, meus irmãos, entenda isso, Deus é presente na nossa vida. Deus faz a nós essa promessa que Ele faz no verso 7, tão somente por causa de um amor
bondoso e gracioso que vem dele. Deus não tem obrigação, meus irmãos, de fazer qualquer coisa boa a nós, para premiar uma vida que não quer se corrigir diante dele. Por isso que o culto devido ao Senhor, a adoração, é para nós percebermos aqui a graça de Deus derramada a nós, por meio do sangue de Jesus Cristo, que é o único que pode realmente endireitar a gente, consertar a gente e nos tornar agradáveis ao Pai que está nos céus. Jesus está aqui no nosso meio. E se você vem adorar a Deus sem entender que Jesus está aqui olhando para você, sondando você, percebendo a sua postura diante dele, se a gente perder isso de vista, meus irmãos, nosso culto se torna hipocrisia. É culto que não agrada a Deus. E se é Cristo quem nos conduz ao Pai em adoração, é para o nosso coração se humilhar mais, se render mais, se dedicar mais, se consagrar mais ao Senhor. O culto do Senhor não é apenas para você se sentir agraciado, é também para você se sentir constrangido e humilhado. O culto verdadeiro, onde a presença de Jesus é sentida, não é aquele que você sai se sentindo um super-homem ou uma super-mulher, mas a pior das criaturas, mas totalmente amado por um Deus que se sacrificou por você. Esse é o culto que Deus requer de você, onde você perceba a graça do Senhor na sua vida, e percebendo a graça, você olhe para o seu coração e diga assim: eu preciso me endireitar, eu preciso emendar o meu caminho. Mas não somente eu, Cristo é aquele que pela sua graça tem todo o poder e autoridade para purificar o meu coração. Eu pergunto para você, meu irmão, você que veio adorar a Deus, você está sentindo a graça de Deus neste momento no seu coração? Você está se sentindo humilhado e quebrantado diante de Deus para uma mudança de vida? Você está aproveitando o culto que o Senhor deu de presente a você, para você perceber que Jesus redimiu você, salvou você, não para que você viva acendendo incenso a Baal, não para que você viva sendo opressor das pessoas nos seus relacionamentos, não para que você seja uma pessoa que faz coisas para Deus para aliviar o peso da sua consciência, mas que existe graça, que a sua salvação é pela graça, é apesar de quem você é, e não pelo que você faz. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O culto devido ao Senhor é aquele que entramos aqui para dizer: Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, e os meus pecados são terrivelmente nocivos a Deus, e que eu posso estar sendo sim um adorador de Baal e nem estou percebendo. Salmo 19 que você leu hoje comigo diz: quem pode conhecer o seu próprio caminho? Senhor, mostra as minhas faltas que são ocultas. O Senhor nos chama nesta manhã, meus irmãos, a aprendermos a adorá-lo. E Ele nos chama a concretizar 3 coisas que precisam ser concretizadas em nós. A primeira delas é que o culto devido ao Senhor procede de arrependimento.
Nosso culto tem que exalar mais arrependimento. Quando adoramos a Deus, o nosso maior pedido com Deus não é bênção, não é cura, não é paz. Nosso maior pedido é perdão, é redenção, é purificação do nosso coração. Esse é o culto devido ao Senhor. Essa é a adoração que procede de arrependimento com o povo de Deus. Você veio adorar nessa manhã assim? É um culto consciente e racional, onde a gente sabe o que a gente está fazendo e a gente sabe com quem nós estamos nos relacionando na casa de Deus. Segunda concretização que Deus faz em nós, irmãos, é que o culto do Senhor, ele é gestado, ele é administrado, ele é preparado na vida. O culto que o Senhor requer de nós, na assembleia solene do povo de Deus, ele tem que começar dentro de casa, inclusive nos mínimos detalhes, inclusive no horário que você sai de casa para cultuar o Senhor, inclusive com a alegria do seu coração de vir à casa do Senhor adorar ao Senhor, inclusive como reflexo de um bom testemunho que você dá dentro da sua casa e na sociedade, especialmente com aqueles que enfrentam você, que requerem de você mais perdão, mais amor, mais graça e mais misericórdia. Tem que ser gestado na vida. O culto do Senhor, meus irmãos, não é mero ensaio, não é mera imitação de tradição religiosa, não é coreografia religiosa, é atitude de vida que se reflete na assembleia solene do povo de Deus. Terceira concretização que Deus faz nesta manhã a nós, irmãos, é que o culto que o Senhor requer tem que vir carregado de arrependimento, sim, tem que ser preparado na vida, sim, mas tem que ser um culto que reverencie e ao mesmo tempo descanse na graça de Jesus Cristo, porque esse Deus requer de nós reverência, temor, seriedade, compromisso, mas também é um Pai de amor que nos ama e nos salva, que dá sentido à nossa vida. O culto devido ao Senhor, a adoração que Deus quer, é de pessoas, é de crentes, que sabem o que é graça de Deus, que sabem que foram perdoados, que sabem que no fundo, a nossa vida realmente não vale para absolutamente nada, mas que esse abismo que havia entre nós e Deus foi totalmente superado por meio daquele que é o caminho que nos reconecta com o Senhor e nos leva para a sua glória eterna. O Senhor te abençoe, que Ele dê a mim e a você a capacidade de adorar em espírito e em verdade. Acho que a nossa adoração seja um reflexo de uma justiça que procede de Cristo, de uma bondade que provém do Pai de Jesus Cristo e de uma santificação que provém do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Vamos conversar com o Senhor?